Seja bem-vinda de volta à academia. Inclusive, nós estamos fazendo lives aqui em isolamento social, né, Gabi? A Gabi lá no Pilates, uma sala de ginástica. Hoje é uma live curiosa, eu estou super curioso. Aí a gente já conversou um pouquinho ali antes de entrar, mas não deu tempo ainda. Estou super curioso para entender esse processo, né? Pilates digital, né? Adaptação do Pilates ao mundo, ao meio digital. Já vou deixar a Gabi fazer as apresentações, mas de qualquer forma é uma curiosidade muito grande, algumas coisas aqui para te perguntar, e realmente estou super curioso em relação como que é essa adaptação ao meio, em relação à saúde realmente dessas pessoas, né, no meio digital e tal. Mas eu já estou fazendo spoiler aqui, então, muito boa noite, grande amiga, grande parceira de longa data, desde antes de a gente imaginar em fazer educação física, né? De muito tempo, claro que a gente é novinho, não faz tanto tempo assim, mas é uma longa data. Então seja bem-vindo, eu gostaria que você se apresentasse para alguns poucos que não devem te conhecer aí. Tá bom. Boa noite para quem já está aí, sou Gabriela, sou professora de Educação Física, comecei na Educação Física com aulas no colégio, licenciatura, minha licenciatura é licenciatura plena, mas acabei caindo no mundo da academia, no mundo fitness, através do meu amigo Vitor. E foi ele que me incentivou a entrar no mundo do Pilates, há quase 10 anos atrás, onde eu nem sabia o que era Pilates. E ele, assistindo uma aula minha, falou: Gabi, vai fazer um curso de Pilates. E eu, tá, mas que é isso? Nunca fiz, não sei o que é. E ele falou: vai fazer um curso de Pilates, que a gente vai abrir um estúdio e tu vai se encontrar. E foi exatamente isso. Eu saí do final de semana, depois de 5 dias de curso, não me vendo mais fora desse mundo. Assim, foi incrível mesmo, eu me encontrei. Tem tudo a ver com o que eu acredito de saúde, de exercício, de filosofia de vida. E estou aí até hoje, vão fazer 10 anos. Foi assim que eu caí nesse mundo. E aí, já entrando um pouquinho no que você tinha falado, desse isolamento, dessa quarentena, lá na primeira semana do afastamento, no dia 18 de março, que o Vitor já entrou com esse bate-papo das 5, que agora passou para as 7, ele me convidou para fazer a live. E eu estava apavorada, não com a live, com a situação, de não saber realmente como eu ia dar conta de tudo, da saúde dos meus alunos, da minha saúde financeira. E eu falei: não quero, não estou preparada, não dá, eu falei para ele. E ele me entendeu, não me forçou, não convidou mais. E eu fui amadurecendo, conversando com alguns profissionais, vendo o cenário aí fora, vendo o que realmente estava acontecendo, o que vai acontecer daqui para frente. E fui me readaptar de verdade, assim, né? Foi isso que aconteceu nessas últimas semanas de verdade. Eu fui me reinventar para poder estar atuando com os meus alunos, com novos alunos que estão chegando, e poder manter a minha vida profissional, minha vida financeira, minha casa e tudo, né? Engraçado, né, Gabi? Bom, primeiro que fico lisonjeado aí, né, de saber que, de certa forma, eu dei algum empurrãozinho, né? Na verdade, eu acho que o que eu fiz, na verdade, foi só observar o meio, o talento e a tua filosofia de vida, né? As coisas se encaixaram perfeitamente e a Gabriela, eu confesso que eu conheço bastante gente que atua no mercado de fitness na área de Pilates, Brasil afora, e eu não conheço ninguém mais competente do que ela para fazer isso. Tanto é que os horários estão cheios aí, né? E eu acredito que no retorno às aulas presenciais, eu acho que você vai voltar, espero que volte. Acho que não vamos ter horário aí com a Gabi, se é que já, né, não temos. Então, além de inspirar os alunos, ela já inspirou muitos professores. Eu não conheço ninguém realmente que tenha tanto talento, e eu acho que tem um componente que é fundamental para esse nível de competência, que é exatamente fazer aquilo que você gosta e acredita que vai fazer bem para as pessoas.
Quando isso acontece, né, esse casamento, quer dizer, é um trabalho, de certa forma, é um trabalho muito digno, e duas vezes mais, porque além de ser algo que eu gosto, que eu acredito para mim, para a minha vida, eu consigo transferir esse benefício para todos aqueles que estão, né, ao meu redor. E além de tudo, obviamente que não é 100%, mas boa parte desses alunos, né, Gabi, são alunos já, de certa forma, idosos, que procuram mais esse mercado, né? E aí, quando você transfere esse benefício para quem, de certa forma, já é idoso, né? Quando você trabalha com idoso e com criança, é algo que nutre o teu coração. Eu acredito que em algumas aulas faça muito melhor para você do que para eles próprios, né? Acho que é uma troca constante, realmente. Falo isso assinando embaixo porque meu pai é aluno da Gabriela, não quero outra professora para atendê-lo, e eu acho que quando a gente assina embaixo e coloca, né, entrega alguém muito especial, muito querido para treinar com... Eu sempre falo do exemplo do pai e da mãe, né? Porque são pessoas que são fundamentais na sua vida. Então, quando você entrega essa pessoa para treinar com alguém, é porque realmente você acredita no trabalho. Então, acho que é fundamental isso. Meu pai está treinando em casa lá, recebo aí as aulas. E, ô Gabi, você me falava, realmente, você fez um panorama aí, né? Quando eu te convidei para fazer a live, você me falava, nossa, eu não sei, está meio assim, como é que eu vou fazer isso? É muito novo, não sei se eu acredito no meio digital, essa já é uma pergunta, você acredita que é possível gerar resultado, benefício para os teus alunos no meio digital? Sim, não, mais, menos, igual, como é que funciona isso? Queria entender também como é que os teus alunos estão sentindo isso. Eu já estou ansioso para te perguntar um monte de coisa, eu acho que 1 hora é muito pouco, né? Por isso que eu estou falando aqui. Eu queria entender qual que é o sentimento desses alunos, não só em relação ao meio digital, mas em relação a tudo isso que está acontecendo. Você consegue se encaixar nesse mundo dessa galera que é idoso hoje acho que é mais de 70, né? 60, até 70 eu já nem considero mais idoso, mas esse mundo idoso que está confinado, né? Eles têm já essa ânsia, né, de conversar com as pessoas, faz parte do mundo deles, eles conversam muito, e aí estão em casa, estão confinados, como é que eles estão se sentindo, né? E, bom, e aí eu também quero entender como é que você considera esse retorno daqui a pouco, como é que vai ser esse retorno, vai ser como tem acontecido aí nas redes sociais, aquela loucura, aquela correria, como é que vai ser, o que você imagina no retorno à vida? Eu não vou chamar de normal, porque eu acho que aquilo que a gente vivia não era normalidade, né? A normalidade era algo muito parecido com o que tem hoje, eu acho que dentro do mundo do Pilates, onde você precisa, no teu exercício aí, sentir, fazer muita coisa junto, ou seja, se perceber, olhar para o interior para poder executar um movimento, para poder respirar, que é uma coisa muito importante, né? E eu acho que é um tapa na cara, a gente agora não pode respirar essa pandemia que veio afetar exatamente os nossos pulmões, né? E se movimentar, esse movimento consciente, esse movimento pensado, esse movimento com intencionalidade. Então, eu queria que você... É um monte de coisa, né? Mas, enfim, eu acho que você tem... Então tá, vou tentar ir por parte. Se eu esquecer de alguma coisa, você vai me lembrando. Primeiro, como eu falei, foi um embate, né? Eu vou ter que me reinventar. Depois, caiu a ficha e eu acho que quando tu tem propriedade, quando tu sabe o que tu está fazendo, quando tu tem conhecimento, tu não tem medo. Então, foi isso que eu pensei. Por que eu tô com medo, né? No primeiro momento, a gente gravou vídeo, a gente disponibilizou aulas na internet. Ótimo, vamos fazer essa galera, esses alunos continuar em movimento, fazendo as aulas por conta própria. Primeiro, essa galera não faz realmente, não tem aquele compromisso de estar ali naquele horário fazendo. Se der bem, eu faço, se eu estiver bem, eu faço. É uma coisa muito à vontade. Segundo, as aulas disponibilizadas na internet não vão pagar as minhas contas. Eu preciso realmente estar gerando um recurso financeiro para eu poder me manter.
E foi onde eu realmente conversei com outros profissionais e comecei a atuar e a oferecer para os alunos o atendimento online individual, que eu acho que é fundamental, principalmente para o pessoal mais idoso, para o pessoal que já tem uma patologia, que precisa de uma correção constante. Os alunos começaram a me mandar os vídeos dos exercícios sendo executados, eu comecei a me preocupar com a qualidade do movimento executado. Percebi que esse atendimento ao vivo, na hora do movimento, é fundamental para a boa execução, para a qualidade do exercício. E a gente começou a atuar. Como que vai ser o retorno, já me atropelando, eu não sei, porque mesmo que eu retorne, eu não vou sair mais das aulas online. Até porque já tem muita gente que se pronunciou que não quer mais vir fazer aqui. Tem muito aluno rendendo muito mais em casa com o Pilates solo do que aqui. Eu sou defensora do Pilates solo com todas as minhas forças. É o corpo e o corpo. Não tem aparelho para te salvar, para te auxiliar. Então, quando tu entende que não precisa de uma máquina para te se movimentar, para te proporcionar saúde, já está tudo entendido. Tu sabe que realmente tu é capaz de ter saúde. E o Pilates solo, ele faz isso. Quando tu tira esse tátil, o tocar no aluno, o correção, bate aqui, toca, o teu verbal flui, a concentração do aluno fica 100 vezes melhor. Eu tenho alunos que realmente se presentificam, que conseguem agora executar os exercícios com muito mais qualidade. Que estão dentro de casa, sem pensar realmente no lá fora, no que vai fazer depois, o que não acontecia quando estava aqui dentro. Então, eu vejo, sim, que vai ter um retorno, mas não vai ser igual. Muita gente não vai voltar. Muita gente já falou que não vai voltar, que quer continuar com as aulas online, até porque eles conseguem perceber essa melhora, essa qualidade no seu próprio corpo. Tem o fator de que a gente não está levando só exercício, a gente conversa sobre tudo, sobre a vida, sobre a alimentação, sobre... Você já é um psicólogo aqui dentro do estúdio no dia a dia. Agora mesmo com o isolamento, o nosso trabalho é fundamental, assim, olha, é um retorno, é de um valor tão grande o que a aula online está trazendo de volta, assim, porque eu falo para eles, assim, eu agradeço no final da aula, porque eles me fazem um bem, sabe, de me sentir viva, de estar trabalhando, de estar proporcionando saúde, de estar levando qualidade, que não tem preço, assim, não tem preço, não tem mesmo, é muito bom. Muito. Lógico, surgem várias coisas, né? Quem não se adapta, quem não quer, quem não tentou, quem tentou e não quer mais voltar para o estudo, quer continuar assim. Então, eu acho que é um novo mercado. E que o pessoal que está esperando os alunos voltar para dentro do estúdio está perdendo um nicho que vai explodir daqui para frente. Que, na verdade, já explodiu. Eu acho que aqui no Brasil ainda não está, né? Aqui, talvez, né, em Santa Catarina, em Floripa, mas a gente vê profissionais de São Paulo, onde tudo é longe, onde o trânsito é infernal, atendendo online já há muito tempo. Há muito tempo. E como o Pilates solo, não só o Pilates, como todo o exercício de treinamento funcional, é tão benéfico e não precisa de aparelho, de instrumento para estar atuando, é um nicho que não vai mais embora. Assim. Quem não se reinventou ainda, quem não tentou, eu acho que é por falta de propriedade realmente do que ensina. Porque não tem o que ter medo, o que temer. Eu acho que está aí, as portas estão abertas para quem está realmente a fim de trabalhar e seguir essa linha. Assim, é muito interessante, muito mesmo. Você tocou num ponto que é fundamental, né, Gabi? Eu taco aí, né? As pessoas às vezes procuram academias em geral, não só o Pilates,
buscando uma estrutura física, né? E, na verdade, a gente já conhece isso, já sabe disso. Confesso que a academia, a fitness, por exemplo, ela mudou radicalmente em termos de estrutura, mas nada substitui a orientação técnica, né? Acima de tudo. Claro que essa orientação técnica precisa ser de um profissional, obviamente, com essa simpatia, né? Com esse grau de empatia também, inclusive, né? Mas a gente não vende equipamento, né? A gente não vende um equipamento que faz isso, que faz X, que faz Y. O que a gente vende realmente, o que a gente entrega, eu percebo que é essa orientação técnica. Eu costumo dizer aqui na nossa metodologia que é a orientação técnica com acolhimento, né? Eu até, se me permite, eu acho que no mundo da academia vai acontecer talvez um pouco o contrário de alguns nichos, como, por exemplo, o Pilates, talvez o treinamento funcional também consiga ir mais para esse meio online. Eu acho que a academia vai ter o lado online, mas até por ser um povo latino, e esse povo geralmente mais jovem que usa academia hoje, que eu acho que o mercado vai mudar, porque o povo acima de 60, 70 anos já entendeu o benefício, né? Já entendeu. Ainda não é o suficiente para ele vir para as academias, mas ele já entendeu o benefício. Mas eu acho que no retorno, nosso povo latino necessita muito desse abraço, desse toque, desse estar perto, né? Agora, por exemplo, eu te vi, é natural, né? A vontade de ir lá e te dar um abraço. Porque exatamente a gente que é cientista de movimento humano, que trabalha não para educar o corpo, mas o movimento, né? A linguagem corporal, ela é muito ativa e muito eficiente. Tanto é que no vídeo, se você coloca um vídeo, eu imagino que você se mostra de corpo inteiro fazendo a aula, exatamente porque o corpo comunica, né? A linguagem corporal, ela é a maior linguagem, né? 70% da linguagem não é verbal, ela é uma linguagem corporal. E quando a gente faz isso, né? Quando a gente dá um abraço, por exemplo, o abraço não é só um gesto, ele é um dos poucos gestos que a gente encosta coração com coração, né? E isso tem uma significação que vai muito além do gesto em si, né? Tem uma outra questão. Então, eu acho que no mundo de academia, da academia tradicional, com máquina e tal, eu acho que esse aluno volta em peso e a gente é um dos poucos mercados que o aluno sente essa vontade. Agora, por exemplo, eu acho que é um avanço muito grande na telemedicina, por exemplo. Por que eu tenho que, às vezes, né, ir num clínico geral e tal e ser atendido de forma presencial? Acho que muita coisa a gente vai avançar. Pilates, eu confesso que também no início era uma coisa que eu ficava pensando, será que é possível? Principalmente, aí já é uma outra pergunta, principalmente porque esse público, na sua maior parte, o público mais maduro, com 60, com 70, com 80, eu acho que você tem alunos aí, acima de 80 anos, é um público que a gente achava que não se acostumaria com o meio digital, e tem mais. Ele até se adapta, mas olha só que loucura que é, né? Como as pessoas se adaptam e não se adaptaram é uma grande desculpa. Porque geralmente essas pessoas só se adaptavam quando o neto estava do lado para auxiliar. Só que agora o neto não está do lado e eles estão fazendo transmissão. E eu vejo no mundo geral assim, ó, transmissão via WhatsApp, via Zoom, via YouTube. Meu pai estava lá vendo as coisas no YouTube e tal. Eu achei, até que falei, eu acho que é um negócio meio impossível. Eles se sentem altamente vivos e empoderados de estar fazendo aquilo tudo. Porque era algo que estava ao alcance deles, ou que eles achavam que não era necessário. E o fato de eles se conectar, de estar falando com uma pessoa que está lá, né, quilômetros de distância, estarem ali interagindo, conseguindo fazer o que a gente está pedindo para eles, né? E tem muito também, Vitor, essa visão do professor, né? Porque por mais que a gente esteja longe, tu tem que ter essa visão. Precisa ler aquele corpo que está aí. Às vezes tu programa uma aula, quando tu olha para a postura do aluno sentado, tu já sabe que, opa, eu tenho que começar por outro caminho. Ou
Eu faço muito isso, né? Um dia antes, os alunos que eu atendo à tarde, de manhã, já mandam uma mensagem. Tá tudo bem? Ficou bem com a aula anterior? Tá com dor? Precisa de alguma coisa hoje? Para a gente poder adaptar essa aula, essa estrutura que tu montou e que às vezes não é o que ele está precisando lá na casa dele naquele dia. Então, dá trabalho a aula online? Dá. Muito mais do que a aula aqui. Muito mais. Muito. Se eu atendi aqui 3 alunos no horário e lá eu atendo 1, o meu cansaço físico é 10 vezes maior no final daquela aula do que aqui com 3 alunos. A minha preocupação, um dia antes, testar material, testar onde eu vou fazer, testar se o celular está posicionado, se vai dar para ele ver, se não vai dar. Num dia, atestou, seu fulano, bota a cadeira mais para trás, fulana, traz o colchonete para perto da parede, fecha a cortina porque tem luz. Então, é uma demanda que te dá trabalho mesmo. Então, talvez alguns profissionais não queiram ter esse trabalho, não queiram se adaptar dessa maneira. É muito mais cômodo estar lá esperando o cara voltar para dentro do estúdio, né? E é preciso ter trabalho, é preciso entender que corpo tu vai atender naquele dia, que talvez não é aquele corpo que tu planejou a aula, talvez aquela pessoa naquele dia está ansiosa, está estressada, não lidou com aquele confinamento da mesma maneira que lidou no dia passado. E aí você precisa fazer um trabalho respiratório, conversar. A respiração, os exercícios respiratórios para início da aula, nesse momento, eles estão sendo fundamentais. Tu ter a chance de trabalhar a capacidade pulmonar de um aluno com o telefone e presentificar ele e botar aquele pulmão para funcionar de uma maneira 50%, 100% a mais do que ele estava, não tem preço. É fora de série, assim, sabe? E é tão simples, basta ter vontade e propriedade do que está fazendo. Então, eu acho realmente que eu não saio desse mundo mais. Eu vou me adaptar para estar aqui em alguns horários e online em outros horários. Com certeza. Porque é de um retorno. Eu estou atendendo alunos que eu já não estava atendendo, acho que uns 6, 7 anos, lá da Palhoça. Desde que eu vendi a academia lá. Que praticavam lá, o estúdio estava fechado, queriam fazer aula online, eu estou atendendo daqui. Estou atendendo pessoas de outras cidades que me conheciam, que curtiam o meu trabalho pela internet e que não tinham como fazer comigo. Mas me admiravam como profissional e surgiu a oportunidade de eu estar atendendo essa pessoa via online. Mesmo ela podendo estar lá já na cidade dela, dentro do estúdio que está atendendo individualmente, ou com outro profissional online. Então, é um leque que se abriu que não vai mais fechar. Com certeza não vai mais fechar. Impressionante, né? Na internet não temos mais barreiras, né, Gabi? E aí, voltando ao assunto, para quem chegou agora, a gente falava aqui no início, nossa, como é que eu me reinvento aqui nesse mundo, né? Será que é possível? A gente falava até fora do ar ali, né? Falou, não só é possível, né? Porque senão é uma crise, isso é uma oportunidade disfarçada. Uma infinidade de oportunidades, né? E aí você estava tocando num ponto que é fundamental. Oportunidade. Exatamente. Está tocando num ponto que é fundamental também, né, Gabi? Que é assim, respirar, né? Uma coisa teoricamente básica à vida. Parece estranho até falar dessa maneira, mas assim, as pessoas não sabem respirar. As pessoas não exercitam a respiração. Falam, mas ô Vitor, a gente respira o dia inteiro, claro. Então eu vou fazer uma analogia, a gente também caminha o dia inteiro e a gente só percebe que tem um vício de caminhada errado quando tem uma lesão de joelho, por exemplo.
aí você percebe que a vida inteira caminhou de uma forma errada, por conta, enfim, do teu crescimento, da maneira com que você aprendeu, né, de um joelho valgo, do joelho, enfim. A respiração também tem muito disso, né? Eu respiro, mas eu não respiro profundamente. A gente tem vários males aí associados, por exemplo, eu acho que é o mal do século, né? A questão do sedentarismo. E não é o sedentarismo em si, mas o que o sedentarismo proporciona, né? Que ele provoca como consequência, seja a obesidade. Eu não estou falando se a pessoa ser gorda ou ser magra, por característica, né? Eu acho que tem que deixar isso muito claro. Não estou falando de estereótipo, estou falando de quando essa obesidade passa a ser um problema. Por exemplo, a respiração. Eu tenho uma obesidade que atrapalha, o meu diafragma não consegue insuflar o suficiente para eu aproveitar toda a capacidade pulmonar. Então, isso é um problema. Uma diabetes descompensada, né? E aí o exercício é fundamental no diabetes descompensado, porque ele vai fazer a função da insulina que já não é mais eficiente ou já não vai mais produzida, né? A própria questão da cardiopatia, da pressão arterial, né, das pessoas que têm que tomar remédio, já tem uma linha de trabalho de pensamento. Eu vi um congresso médico faz um ano, mais ou menos, onde falava, olha, o problema geralmente não é a hipertensão, mas são os medicamentos associados. Eu desconfio que essas pessoas que sofrem de comorbidades, é uma desconfiança, não é uma afirmação, mas eu desconfio que essas pessoas que estão com um problema por ser hipertensa hoje e vão sofrer um Covid e tal, o problema não esteja necessariamente na hipertensão, mas nos medicamentos que usam para exatamente estabilizar a hipertensão. Ele falou, Vitor, acaba com o medicamento? Não, não é acaba com o medicamento, mas dá conta de fazer um exercício que seja fundamental no tratamento para que ele não precise mais utilizar o medicamento, que tenha tanto uma diabetes quanto uma hipertensão, né, tranquila. E aí, obviamente, eu estou falando tudo isso para te perguntar, é isso mesmo, por exemplo, em relação à respiração? Existe esse conceito realmente de eu não saber respirar, de eu precisar exercitar essa respiração para que ela seja mais efetiva, de eu exercitar o meu pulmão? O Pilates dá conta disso? Primeiro que a respiração, ela é o principal princípio do Pilates. Não existe Pilates sem respiração. Não existe exercício em apneia. Você divide a fase concêntrica e excêntrica do movimento com a respiração. Então, o aluno chegou para praticar Pilates, a primeira coisa que ele vai aprender é utilizar a capacidade pulmonar dele. Ele pode não conseguir fazer a respiração perfeita. Inspirar pelo nariz, soltar pela boca. Mas o professor vai adaptar uma respiração para que ele consiga executar o movimento. Talvez ele inspire e expire por diversas vezes durante um movimento que fosse para ele inspirar e expirar somente uma vez. Mas ele vai estar trabalhando de uma maneira adaptada essa respiração. Então, o aluno chegou, ele vai aprender a respirar. Ele não conseguiu respirar corretamente, a gente vai adaptar uma respiração para que ele possa respirar melhor do que ele já respira. Isso funciona tanto aqui, quanto em casa, quanto online. Então, se ele não está conseguindo respirar, a gente vai fazer o quê? Para o exercício, trabalha só os exercícios respiratórios e depois a gente volta de novo no exercício com a respiração adaptada. Então, não tem como ele não melhorar a capacidade pulmonar fazendo Pilates. Tanto que, quando o aluno chega na aula, que ele não consegue respirar corretamente, a primeira coisa que a gente faz é a adaptação, e eu já falo. Vai perceber que daqui a algumas aulas, tu já vai conseguir respirar sem essa adaptação. E é exatamente isso que acontece. Principalmente a expiração, o esvaziar o pulmão até o fim, porque a gente já quer oxigenar de novo, inspirar novamente. Se a gente não expirar por completo, a gente não vai ter uma inspiração completa.
Então, isso vai fluindo normalmente. Quando chega lá no final de 4, 8 sessões, tu pergunta para ele, e aí, presta atenção na tua respiração. Quantas inspirações e expirações tu está fazendo agora para fazer o mesmo exercício que lá na primeira aula tu precisou fazer 4, 8, 2, 1. E aí ele percebe que aquela capacidade pulmonar aumentou, que ele está respirando automatizado já, sem desprender de uma energia gigantesca. E é exatamente isso que está acontecendo nas aulas online. A gente chega, o aluno está a milhão, ansioso, cheio de preocupações, senta, coloca a mão na costela, vamos inspirar e expirar, conecta com o teu corpo, conecta com a respiração, e no final da aula é outra pessoa. É outro ombro, é outro olhar, é outra pessoa que está aí. Então, assim, aprender a respirar é fundamental. Fundamental. Eu brinco muito com os alunos que fazem pilates e também fazem a musculação aqui. É outra pessoa. Os professores lá da musculação brincam muito comigo. Quando chega alguém do pilates para fazer musculação, eles já sabem. Sabe? Hoje eu peguei um aluno teu do pilates. Por quê? Porque ele estava respirando certinho. É fundamental, né? Faz toda a diferença na execução, no cansaço, né? No exercício. Viu, Gabi? Eu acho que é legal a gente até deixar, isso é uma coisa que eu há muito tempo percebo. Hoje a gente fala, né, em Pilates clássico. Eu vou dar a minha opinião. Para mim não existe Pilates clássico. Pilates é um só. E assim, para ser professor de Pilates não é fácil. Eu percebo, eu vivo no mercado e vejo que tem um monte de gente trabalhando. Não estou aqui criticando, mas eu acho que é uma bandeira que deve ser levantada, porque o aluno ele não tem esse entendimento. E fazer o trabalho de Pilates não é uma coisa fácil, é uma coisa muito difícil. São três coisas que são fundamentais que trabalham juntas. Parece óbvio, mas não é, né? Que é a parte muscular, a força muscular, a flexibilidade e a respiração. E fazer respiração, que não é a respiração do yoga, não é aquela respiração que todo mundo escuta desde, né, que convencionou-se achar a respiração abdominal, igual da criança. Não, uma respiração intercostal. Ela tem um ponto, eu diria que o ponto G da respiração é lá num ponto muito específico. Quando você toca naquele ponto, bingo, tudo muda na tua vida. E é muito difícil chegar até lá. É um processo. Eu percebo que tem muita gente, eu vejo isso, faço recrutamento e seleção de professor o tempo inteiro, e tem muita gente que sai de um curso de Pilates sem o tempo suficiente de prática e coloca aluno para fazer exercício funcional. Porque quando você não tem esse critério de associar as coisas juntas, e aí é que elas são efetivas realmente, as três coisas funcionando num sistema muito certinho, muito reloginho, você não consegue equalizar esse processo, não dá de conversar no meio do processo de uma aula de Pilates. Claro, o aluno já tem mas no início é uma coisa muito complicada. Eu, quando fiz o curso de Pilates a primeira vez, eu falei, já tinha uns 20 anos de profissão. Eu falei, eu não me sinto preparado, eu preciso treinar para fazer esse negócio, porque senão eu vou ficar enganando o meu aluno. E eu não vou usar o meu aluno de cobaia e dizer para ele que ele está fazendo Pilates, quando na verdade ele está fazendo exercício funcional. Para isso eu não precisava de um professor ali. Ele pode fazer em casa, ele pode baixar um aplicativo. Eu acho que essa diferença é muito importante de a gente ter essa noção. E por isso também, aula online, né, Gabi, é diferente de aula por aplicativo. Uma aula online, professor te auxiliando, fazendo uma gestão daquele movimento, te dando uma orientação técnica, sugerindo modificação. Num aplicativo você recebe um padrão de exercício pronto. E aí eu falo, bom, não precisa de aplicativo, é jogar dinheiro fora. Para que aplicativo? Basta eu ir para o Google, que lá tem de graça. Né? São universos bem diferentes, né? Não sei se você concorda, e não sei se você concorda com essa
com essa questão também de eu acho que Pilates clássico é um só, e é um modelo de Pilates. Tudo que se foi colocando é uma estratégia de venda, mas o Pilates ele em si eu acho que é um só e tem esses 3 quesitos. A gente não conversou sobre isso, tomara que eu não tenha dado um tiro no pé aqui, mas eu acredito muito nisso. Sim, o Pilates é um só, realmente, porque os princípios e a essência, tem escolas que chamam princípios, tem escolas que chamam essências, mas respiração, concentração, né, o core, enfim, a fluidez, as essências não mudam. Pilates é Pilates porque respeita todas essas essências e esses princípios. O Pilates original são os 34 exercícios do Joseph, solo. Não existe nada de aparelho. Nem elástico, nem bola, não existe. Pilates original é Pilates, Joseph Pilates, 34 método de Mat Pilates, exercício de solo. Depois ele veio, né? Lógico, é para incrementar, para auxiliar. Os exercícios de solo são muito difíceis. Os acessórios, um aparelho, ele auxilia na execução. Isso, uma bola, um elástico. Então, o Pilates veio se aplicar o clássico, o contemporâneo, o moderno, já utilizando esses acessórios. Então, a essência, o método é o mesmo. O que vai diferenciar são realmente esses acessórios, os aparelhos que vierem depois. Mas o Pilates clássico é o original e clássico são os básicos, né? Os 34 exercícios lá do jogo. Então, não foge isso. Onde você usa a concentração, a respiração, o core, trabalhando em completo. Flexibilidade, fortalecimento e respiração. Então, o que vai diferenciar realmente é o surgimento dos acessórios dos aparelhos depois. Legal. É só isso. E a gente tinha perguntado uma outra coisa sobre as aulas online e eu acabei fugindo. Não me lembro o que era que perguntou junto. Eu aproveito para te perguntar aqui, eu imagino, mas eu não consegui ouvir direito, porque travou para mim. Não sei se a galera está te ouvindo bem aí ou se a minha internet está com problema aqui. Não sei se você me ouve bem. Para mim está travando bastante. Eu estou até preocupado, porque eu acho que essa live vai ficar depois à disposição. Eu acho que é de utilidade pública. Inclusive lá no nosso canal do YouTube, acessem depois. Essa live vai estar disponível. Mas eu estou super preocupado porque eu queria deixar essa live disponível com uma boa... enfim, uma boa qualidade para que as pessoas entendam realmente, porque eu acho que isso é fundamental. Eu lembrei o que tu falou. Tu falou que do Pilates, do treinamento funcional, eu vejo muito isso. Tem muita gente colocando aulas de Pilates na internet, daí tu olha aqui, gente, não é Pilates, isso é treinamento funcional. Então, que foge muito desses princípios, desse pilolo e esses 34 exercícios. Então, Pilates é Pilates. Treinamento funcional, exercício com o próprio peso do corpo é outra coisa. O Pilates utiliza o próprio peso do corpo no solo? Utiliza, mas ele mantém a sua característica. Ele mantém os 34 exercícios do Joseph, ele mantém os princípios, a respiração, a postura, a concentração. Então, tu vê muita gente colocando multiarticulares, de treinamento funcional, chamando de Pilates. Ginástica localizada, utilizando o próprio peso do corpo. É exercício, dá para fazer em casa? Dá para fazer, mas não é Pilates. Tem que saber diferenciar. Eu utilizo com alguns alunos, às vezes, quando é necessário, utilizo. Quando eu preciso fortalecer alguma cadeia em específico, que ele está com dificuldade de realizar algum movimento do Pilates, eu uso um exercício de treinamento funcional, um exercício multiarticular, mas ele sabe que não é Pilates. Eu estou acrescentando no treino dele, no horário dele, para beneficiar o aluno. Né? Então, exemplo, eu tenho uma aluna que faz uma vez por semana, a Bruna, ela é aluna nossa, aí ela não está fazendo a musculação, ela pediu para agora a gente vai fazer 2 vezes na semana.
a aula de Pilates. Ela já fazia musculação. Talvez só o Pilates para ela vai sentir, ela precisa de mais. O que eu fiz? Eu estou começando a inserir, entre um exercício e outro de Pilates, alguns exercícios de treinamento funcional, alguns exercícios localizados para a gente manter o fortalecimento mais específico de alguns grupos musculares. Mas ela sabe disso. Eu perguntei, posso inserir alguns exercícios? Pode inserir. Ela está consciente disso. Que ela está fazendo Pilates e exercícios do funcional junto. Travou para ti? Travou, mas eu entendi aqui, né? Tá. Eu acho que esse é o... Será que o pessoal de casa... Lê, tá aí ainda? O pessoal tá aí, Matheus, ouvindo bem, travou uma vez e voltou normal rápido. Ah, estão ouvindo. Quando você chega mais perto agora, você chegou perto aqui, não travou para mim. E eu acredito que vai ficar fixado a partir do meu aqui, né? Mas legal, essa parte de conscientização, né? O Pilates, eu acho que é o suprassumo daquilo que a gente acredita que, inclusive, a musculação vai chegar, né? A gente tenta fazer isso, inclusive, dentro da própria musculação. Eu vou falar da fitness, obviamente, porque a gente tem uma metodologia que trabalha nessa linha sistêmica, né? Mas o Pilates trabalha muito isso, né, Gabi? A questão de ser sistêmico, né? Não existe Pilates se ele não for sistêmico, né? Se várias questões estiverem trabalhando junto, né? Aí a respiração, a questão neuromuscular, a questão de flexibilidade. E são coisas até que, nesse universo do Pilates, obrigatoriamente trabalha no mesmo dia. Então, já é uma linha de trabalho do Pilates. Lá na musculação, a gente vai trabalhar, às vezes, em dias alternados. A gente vai dividir esse treinamento. Né? Mas o que muda? Intensidade de um tipo para outro, né? O Pilates, ele é intenso geral, né? Esses hemisférios, essas valências trabalhando junto, ela dá uma intensidade de exercício gigantesca. Eu escuto o tempo inteiro alunos meus. Eu já ouvi isso do Bruno dos Anjos, que eu não sei se está aí assistindo. Falou, nossa, cara, eu fui lá e cansei pra caramba no Pilates. Claro. Você já imaginou trabalhar respiração, músculo junto e flexibilidade tudo junto? É que ainda existe muito esse preconceito de achar que Pilates é só alongamento, né? É só flexibilidade. Infelizmente. E não é um trabalho de resistência, é um trabalho de condicionamento físico. Você tem um músculo alongando e um músculo trabalhando força. Você trabalha a sua flexibilidade, mas junto a sua força. E aí o aluno só se dá conta realmente, a pessoa só consegue entender sentindo no próprio corpo. Onde você pega um aluno que corre na avenida e não sua, e vem para a aula de Pilates e dá para torcer a camiseta dele no final da aula. O Sandro não me deixa mentir. Depois pergunta para ele e ele vai te dizer isso. Assim, ele sai pingando com exercícios de mat Pilates, de solo. Aparelhos também. Não vou comprar o aparelho, tá? Eu adoro, eu utilizo, mas o Pilates solo é o meu xodó. Eu acho muito importante. Existem exercícios avançadíssimos no aparelho, a gente utiliza muito, mas o aluno precisa dessa percepção do próprio corpo para conseguir evoluir um exercício avançado do aparelho. Aproveitando isso, eu ouvi alguns depoimentos de professores com dificuldade de trabalhar a aula online, falando assim, eu vi alguns depoimentos, né? Eu tenho conversado bastante com outros profissionais, via Instagram, via live. Mas o meu aluno não quer fazer a aula de Pilates online porque ele não gosta de Pilates solo. Ele só vai voltar para fazer no aparelho. Mas como assim? Tu não trabalha Pilates solo com ele? Não, porque ele não gosta. E assim, gente, se é a essência, se é da onde parte tudo, como que não vai? O cara chegou para fazer uma aula experimental solo, ele não vai experimentar. Ele precisa saber o que é o Pilates, ele precisa entender o corpo dele em movimento. Ele vai para o solo, depois ele vai conhecer um pouquinho dos aparelhos. Aí eu falei para ela, como que trabalha com os seus alunos? Eu trabalho num rodízio de aula.
O Vitor se matriculou no Pilates. Hoje a aula dele é toda no Cadillac. Na próxima aula é toda no Reformer. Na próxima aula é toda na Chess. E aí eu alongo, eu trabalho força, eu faço ele pingar, eu faço ele relaxar. E na próxima aula ele vai para o solo. Ele não vai escolher o que ele gosta ou não gosta de fazer. Ele não vai dizer para mim que ele não vai para o solo. O solo faz parte da rotina dele, faz parte do processo da periodização das aulas dele. Não existe essa de não ir para o solo. E quando eu li aquilo, aquele depoimento, assim, gente, eu não acredito que eu estou ouvindo isso, sabe? De uma profissional que ensina Pilates e diz que não faz Pilates com o aluno porque ele não solo, porque ele não gosta de solo. Como? Oi, né? Daí fica assim, que bom, eu estou no caminho certo, né? A minha metodologia, a minha maneira de trabalhar é correta. Porque nenhum aluno, em nenhum momento, reclamou que só está fazendo Pilates solo em casa. Muito pelo contrário. Eles adoram Pilates solo. Todos eles. E a Alice, que trabalha comigo, e a Sol, que trabalha comigo, elas trabalham da mesma maneira. Todos os alunos delas que estão fazendo em casa com elas estão fazendo Pilates solo. E se perguntar para cada um deles, eles adoram e sabem da importância e do quão bom é o Pilates solo. Engraçado, né? Porque uma árvore não fica em pé sem as raízes, né? E eu acredito que o Pilates solo seja isso, seja a base, né, de todo o processo, né? É igual... A Lê comentou agora ali, ninguém fala para um médico que eu não vou tomar esse remédio, né? Sim, também ninguém tenta ensinar o médico como é que ele tem que prescrever. Uma historinha. Eu tive uma aluna há tempo, ela não faz mais comigo, eu realmente pedi para ela procurar outro estúdio para ela fazer Pilates, que ela chegava e falava assim, eu não vou fazer esse exercício. Mas por que você não quer fazer? Porque eu não gosto. Na outra aula, a mesma coisa. Daí eu cheguei e falei assim, vamos fazer o seguinte, você vai procurar um estúdio e você aluga o equipamento para você fazer o exercício. Porque aqui a profissional sou eu e quem monta a sua periodização, quem avalia você, sou eu. E ela não faz mais aula comigo. Porque não existe, não tem como o aluno decidir o que vai fazer ou não, né? O que gosta ou não. Você precisa que o aluno vivencie todos os exercícios e você, durante a aula, todas as aulas, está em constante avaliação. Todos os dias você está avaliando o aluno. E é você quem decide o que ele precisa ou não fazer. Né? Ele pode até ter mais dificuldade ou não num exercício ou num aparelho, mas você vai estar sempre adaptando para que ele tenha um objetivo que você quer. Né? Não existe isso. Legal, Gabi. Estou com dificuldade aqui, está dando umas travadinhas, mas eu estou entendendo a essência do processo, né? Eu não sei quanto está quase... Gente, já é quase 8 horas. Quando você chega perto, eu escuto. Tá. Já é quase 8 horas, passou assim, ó. Já é quase 8, temos 6 minutos aí. E importante aí, eu acho que até é interessante a gente, de repente, abrir para perguntas agora, se alguém tiver alguma pergunta, né, para como a Ariane falou aí, a Ariane Desestade, que está sempre com a gente aí, inclusive um dia eu quero fazer uma live com você, Ariane, já estou convidando aqui no ar, muito conteúdo aí para passar para a gente. Viu, Gabi? Perguntas para essa maravilhosa aí, então, para que a gente possa responder. Enquanto a galera organiza aí as perguntas, eu acho importante a gente deixar claro também, né, Gabi, que musculação e pilates, apesar de ter o mesmo, às vezes tem o mesmo fim, são sistemas completamente diferentes, né? E a intensidade do pilates passa por esse sistêmico, né? Onde tudo funciona junto. E aí eu falo o seguinte, a gente fez algumas lives aqui, é possível treinar em casa e ter resultado com alta intensidade? Tá aí o pilates que não usa às vezes peso nenhum, só do próprio corpo, e tem uma intensidade gigantesca
só associando coisas que deveriam ser trabalhadas, por exemplo, respeito à respiração. A gente tenta fazer isso na academia e tem a mesma história às vezes, né? É o paciente tentando ensinar o médico a prescrever. É o aluno tentando ensinar o professor a prescrever. Não que a gente não tenha humanização, né, de ouvir o aluno, de ouvir aquilo que é possível dentro Obviamente que a gente tenta tornar o exercício mais prazeroso possível, mas a gente sabe que o prazer geralmente ele está na consequência do processo e o meio ele é realmente às vezes um tanto quanto dolorido, como é essa fase que a gente está vivendo de pandemia, mas que também instiga a reflexão, né, do ponto de vista de eu só estar fazendo o que eu gosto, sem olhar para os lados, sem olhar o quanto eu estou ferindo às vezes as pessoas, as coisas, o ambiente. E aí se torna fundamental eu entender que o processo às vezes é dolorido. Eu tenho falado o tempo inteiro, às vezes a galera me fala, mas esperar e tal. Eu acho que toda mudança só acontece sob forte impacto emocional e nós ainda não temos um impacto gigante nessa área ainda a ponto das pessoas entenderem a importância. Eu até gostaria que no Brasil a gente não sofresse, que a gente desse assim, uma lição para o resto do mundo, mas infelizmente a nossa curva maior ainda nessa pandemia, agora voltando para a questão pandemia, ainda não chegou. E a minha pergunta para você, eu tenho uma pergunta até um tanto quanto polêmica, talvez, também gostaria depois de colocar minha posição. Te pergunto, Gabi, volta ou não volta? O que você acha? Você acha que a gente já deve voltar? O governador aí, para quem não sabe, colocou um decreto agora onde as academias, em tese, só vão abrir dia 31 de maio. Né? Você está com a agenda cheia aí, estava preocupado, tal, preciso pagar minhas contas e tal, mas está com a agenda cheia e está sem vaga, que eu já te ouvi falar, né? Agora, no início lá da pandemia, pois é, mas você está me mandando exercício, então eu não vou treinar, vou pagar para treinar e tal. Quer dizer, nada substitui, né, Gabi, esse acompanhamento, essa orientação técnica, esse acolhimento de professor. E agora, em alguns horários nem tem vaga. E aí te pergunto, a gente abre ou não abre? 31 de maio é uma data suficiente? Ou tem alguns colegas, bastante colegas falando, tem que abrir antes, senão não passa. Enfim, né? A minha posição, a galera aí já sabe, vou reiterar no final, mas eu queria ouvir de você. Como é que funciona isso? Mundo digital, abre, não abre, volta, não volta? Então, primeiro falando, as aulas online sempre tiveram, as aulas disponíveis sempre tiveram lá. O que eu achava é que as pessoas já iam ter esse entendimento, essa percepção da diferença de fazer uma aula acompanhada, orientada, e uma aula sozinha. E não aconteceu, o que está acontecendo agora? Então, vindo de novo, percebendo essa necessidade, né? De estar fazendo algo seguro com qualidade. Segunda pergunta. Volta? Não. Eu não volto. Eu já poderia estar aqui dentro do meu estúdio, atendendo individualmente, como eu estou atendendo individualmente em casa, higienizando, ou tirando totalmente de segurança. Eu não vou voltar. Eu não vou colocar a minha vida em risco e a das pessoas que estão vindo aqui. Eu não vou fazer com que as pessoas que estão vindo aqui coloquem seus familiares em risco também. Então, eu, Gabriela, não volto e acredito também que as academias não voltam. E eu acho bem, assim, complicado quem se diz profissional da saúde, realmente, de verdade, se mobilizando para voltar. Né? Eu acho que a gente não está no pico ainda máximo da transmissão, a curva ainda não subiu o que vai subir e ainda não está seguro para voltar realmente. Acho que quem é da área da saúde, quem preza a saúde, quem trabalha com a saúde, deveria estar defendendo essa bandeira, né, realmente, independente da dificuldade financeira que está surgindo. Eu acho que a saúde está em primeiro lugar, realmente. Né? Não tem como fugir dessa visão, assim. Então, eu, Gabriela, acredito que vou ficar em atendimento online até o dia 31 de maio.
que eu acho que vai ser realmente onde vai se pensar em voltar devagar com segurança, né? E aquilo que eu te falei, eu, Gabriela, vou voltar dia 31 de maio com as medidas de segurança e vou continuar no atendimento online, com certeza. Vou estar trabalhando os dois nichos de mercado, eu acho que para sempre agora, não vou mais sair. E quem não se mobilizou para isso ainda, vai se arrepender. O retorno é muito, muito, muito valioso. Não tem preço, assim. Você está ajudando as pessoas num momento desse e podendo estar atuando no mercado agora de uma outra maneira. Continuar ajudando quem não pode sair de casa, quem tem dificuldade de locomoção, de estar vindo até o espaço. Eu acho que pensem com carinho, pensem na saúde, que lá no final vai valer a pena. O retorno vai ser bem positivo, assim, eu acho que é isso. Não sei se Legal, Gabi. pergunta. Tá travando para ti, né? Eu tô aqui feito uma barata tonta para lá e para cá para ver se eu consigo te ouvir. Sim. Mas a tua posição é a mesma que a minha. Eu espero que você volte um dia, né? Ficou bom online para você, né? Não quero perder a professora fisicamente, mas eu acredito que você também reveja algumas questões, assim, nesse sentido também de atender de forma, enfim, de forma física também. Então, se eu entendi, você volta, né, também. Sim, quando puder, com certeza. quando isso tudo passar, você volta, né? Que bom. Volto. Pra galera que entrou aí. Mas permaneço com esses dois leques. As aulas presenciais e as aulas online, com certeza. Tá vendo como é uma oportunidade disfarçada também? É impressionante como... Essa quarentena, essa pandemia, a crise, enfim, como quiser chamar, ela teve dois pontos bem importantes. A oportunidade e a mudança. Eu acho que o pessoal vai se modificar em alguns pontos, ou deveria, né? Até olhar a questão da atividade física, da saúde, dessa prevenção da saúde de uma maneira muito mais, um olhar muito melhor para isso, e as oportunidades que surgiram, que devem ser olhadas com bastante carinho, e não se deixar perder essas oportunidades, né? E não tem só o lado ruim de tudo isso, né? Eu acho que a mudança e a oportunidade são dois fatores bem positivos nisso. Eu concordo também, e ao contrário dos colegas aí em geral que eu tenho percebido, você sabe a minha posição, né, Gabi? Eu também não volto. Antes da pandemia, a gente não sabia o que estava por vir, era tudo muito pouco palpável, digamos assim. A gente não tinha noção e a gente falou, mas isso não vai chegar aqui, não pode ser. E vamos manter aberto com o máximo de higienização possível e impossível. A gente viu o que aconteceu nos outros países, em países com um sistema de saúde infinitamente melhor que o Brasil. Sistema de saúde, não digo sistema de doença, né? De retorno à saúde, que é o sistema de saúde pública. E então eu não quero ter no meu currículo algo que eu acho que é um homicídio, digamos assim, abrir para algo que é para gerar saúde, uma aglomeração de pessoas que a gente sabe que tem na academia, e a academia voltar a funcionar e daqui a pouco alguém se infectar ou coisa do tipo. Então eu não acredito nisso também. Acho que nós não vamos abrir. Espero que o governo do estado não ceda aí aos anseios aí de uma linha aí de pensamento que pense em abrir os negócios. Estou aguardando, obviamente. Agradeço aos alunos que mantêm as mensalidades em dia. Tem aluno me mandando mensagem dizendo: eu não quero que tranque a minha mensalidade porque eu sei isso e aquilo, que tem profissionais aí. Eu estou fazendo uso das aulas online, estou fazendo uso enfim. Mas a gente vai travar, obviamente, para todo mundo, vai entregar isso ao final, mas agradeço. A gente não tem cancelamentos praticamente na academia. Agradeço aos alunos que estão trabalhando nessa linha. E acredito que, independente disso, a nossa área é a área da saúde realmente, né, Gabi?
Então eu não posso defender a economia, preciso defender a saúde em primeiro lugar, senão não vai ser coerente com aquilo que eu entrego. Né? Eu não sou empresário de formação, sou professor de educação física e entrego aqui, eu não entrego, não sou educador físico, sou professor de educação física. E um professor sempre está preocupado com o interesse e a humanização dos seus alunos, a autonomia dos seus alunos. Eu acho que isso é o fundamental nesse mundo. Então, não posso estar preocupado com a economia, até porque a economia, o mundo inteiro vai sofrer uma recessão, a gente já sabe disso. Muitas empresas vão fechar, já vi que tem academia quebrando, fechando. Nós vamos sofrer bastante também, mas nada substitui a vida. A economia a gente refaz. A vida não tem preço e até prove o contrário, não existe uma segunda vida. Né? Então vamos esperar que o governo nos dê uma sobrevida, que seja um dinheiro público, que é uma poupança, uma reserva nossa, para que a gente possa aí continuar, de certa forma, disseminando, contaminando no sentido positivo o mundo com exercício físico, né? Que a nossa contaminação seja maior que a contaminação pelo coronavírus. Então, a Alessi é uma das alunas aí que, Alessi, você tem cadeira cativa aqui, você já é sócia do negócio. A Alessi foi uma das alunas que falou, eu não quero que tranque a minha mensalidade, eu estou me beneficiando das aulas, obrigado, ser humano incrível. Obviamente, se você consegue manter, a gente agradece, e os nossos professores agradecem, que eu acho que é fundamental, as famílias que aqui sobrevivem também, e que entregam com muito carinho. Não conheço nenhum professor aqui, até porque a gente escolhe a dedo, que não escolheu essa profissão com um intuito maior, que era cuidar de gente. Todo mundo que está aqui, eu tenho certeza que está pescando gente todo dia, né? Eu estou parafraseando um cara muito fantástico, mas que está pescando gente todo dia para sair do sedentarismo e está colocando como isca o coração na ponta lá da vara. Então isso é fundamental, agradeço. Tenho aula online agora, né? Falo pra caramba, tenho aula. A Gabi tá aí, já vai ficar para aula de leg jump, uma oportunidade incrível. Leg jump é outra oportunidade disfarçada, não sai mais do quadro de horário, que é um jump, onde a propulsão é feita sem o trampolim, a propulsão é feita pelas suas articulações, mas é baseado nos movimentos de power jump, de jump, fit jump, enfim. Então, estão todos convidados aí. Gabi, te agradeço de coração. Obrigada também. Espero que você venha nas próximas. Serão muitas. Sim. Vamos botar em prática aquela ideia de chamar o pessoal para um bate-papo com uma psicóloga, com nutricionista, gente junto, tirar dúvida, para juntar toda essa galera da saúde de verdade, para manter essa quarentena firme e forte. Com o pessoal bem orientado, praticando, com boas orientações. Dá para se levar um pouquinho mais, proporcionar saúde sem precisar voltar, né? Tá bom? Obrigada. Para todo mundo que participa. Pegando o gancho, essa live vai estar lá no canal do Instagram, do YouTube. Em breve a gente começa a transmitir também pelo YouTube. Galera, essa semana tem novidade. A partir de amanhã a gente já vai começar a divulgar, tá? A gente vai estar pensando fora da caixa, então vamos fazer isso muito mais participativo. Vem coisa nova por aí, não vi ninguém fazendo no mercado. Já vou divulgar na sequência, vou fazer enquete, tá? Mas já estamos com um monte de kit aqui preparado para os alunos para treinar em casa. E eu conto a novidade já durante a próxima live de leg jump. Não saia daí. Obrigado, Gabi. Beijo no teu coração. Mas vai ter um monte de beijo, porque esse coração é enorme. Até mais. Até mais.